O assunto de hoje está no capítulo 10 do Evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos. Nós vamos falar sobre o perdão e a importância das pessoas. Tudo que nós falamos normalmente na nossa casa toma como base o Evangelho segundo o Espiritismo, que é, segundo Allan Kardec, a codificação dos principais ensinamentos de Jesus. No nosso dia a dia, ainda mais para quem tem uma propriedade, é muito difícil a gente dar fiança para alguém, não é? De vez em quando vem aquele amigo, aquele parente que faz tempo que a gente não vem, e até, não por maldade, ele chega para nós e fala: estou precisando que você seja meu fiador. E aí você reluta, você pensa, você fala: será que eu vou ser fiador dele? Será que hoje ele é uma pessoa boa, né? Eu conheço, acredito nele, mas e amanhã se ele se apertar? Aí eu estava vindo para cá e eu comecei a pensar: se existe alguma coisa que eu com tranquilidade seria fiador, fiel depositário, seria do Evangelho do nosso Cristo. E como diz um amigo meu, que vocês conhecem, o Sebastião, deficiente visual, ele sempre afirma: eu confio no Evangelho cegamente. Então, quando nós temos a nossa visão física boa, mas a nossa visão espiritual não está lá grande coisa, mesmo assim, esse é exatamente o momento que nós temos que confiar no Evangelho cegamente. Temos que acreditar que aquilo que está escrito é bom para todos nós, é verdade. O tema de hoje é falar sobre perdão. Eu sempre falo, né? Eu faço essa brincadeira: estamos na casa espírita, não tem problema de perdão, não tem problema de mágoa, ressentimento. Tem alguém aqui que pode dizer assim: eu sei perdoar completamente? É difícil, né? Estou vendo só as cabecinhas assim, né? Não, 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 não. E até é uma brincadeira meio chata, porque a gente sabe das nossas dificuldades, sabe dos nossos problemas. Então eu queria começar pedindo perdão para vocês por ter feito essa brincadeira. Vocês me perdoam? Vou dar fraco, pessoal. Estou tão mal assim, vocês me perdoam? Sim. Tá. E daqui 5 minutos eu fizer uma outra brincadeira de mau gosto com vocês, vocês vão continuar me perdoando? Sim. Vocês vão pensar? Tá certo? Se eu fizer 2, 3, 4 vezes, eu vou ser merecedor de perdão? Difícil, não é? Já estão coçando a cabeça aí atrás. Será que ele está fazendo isso de sacanagem comigo? Ele não vai ser merecedor desse perdão. Por quê? Vamos imaginar se Deus vê nos nossos erros, as nossas ofensas, Ele perdoasse a gente somente na primeira ou na segunda vez. O que seria de nós? Tem vaga aqui, ó. O que seria de nós se Deus perdoasse a gente somente 1 ou 2 vezes? Como é que nós íamos ficar? No Evangelho, a gente escuta sempre que nós devemos perdoar 70 vezes 7. E o nosso amigo Chico, que era uma pessoa de uma extraordinária espiritualidade, mas ele contou muito com a ajuda do seu mentor, Emmanuel. Emmanuel ajudou muito o Chico. Posso dizer que ele contribuiu muito para o desenvolvimento do Chico. Apesar de toda a espiritualidade que ele tinha, o mentor foi importante para ele. Um dia Chico estava atendendo umas pessoas e uma mulher chegou para ele e falou assim: Chico, quantas vezes eu devo perdoar o meu marido? Chico lembrou da passagem: mulher, 70 vezes 7. Aí a mulher pensou assim e falou: bom, 70 vezes 7 é 490. O meu marido chega bêbado em casa 10 vezes por mês no mínimo. É agressivo, me bate. Eu vivo há 22 anos com ele. Ela fez a conta, passou de 490. Então eu não preciso mais perdoar meu marido? Aí Chico ficou pensativo: e agora? O que eu falo para essa mulher, né? Aí foi consultar o mentor dele. Emmanuel lhe disse: Chico, 70 vezes 7, cada erro. Cada erro. Ele chegou para a mulher e falou:
Olha, você tem que perdoar seu marido todas as vezes que ele vem, 70 vezes 7. Aí o que ela respondeu? Mas Chico, isso é sempre. Sim, é sempre. Nós devemos perdoar todas as pessoas sempre. Assim como Deus faz isso conosco todos os dias. Eu não consigo terminar o dia e falar assim, hoje eu não precisei contar do perdão de Deus. Eu não consigo contar quantas vezes Deus teve que me perdoar durante o dia, pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelas minhas inseguranças, pela minha falta de testemunho perante a vida, as pessoas, a falta do meu carinho, da minha atenção. É difícil, eu não consigo contar. Nós temos basicamente duas formas de perdoar as pessoas. É aquela que a gente olha de cima para baixo para o indivíduo, ele vem assim humildemente, e quem pede perdão é uma situação difícil, já se sente humilhado, não é? Reconhecer um erro não é fácil. E aí aquela pessoa vem até nós e fala assim, desculpa, eu errei, você me perdoa? Aí ele levanta o nariz, olha de cima para baixo e fala, eu te perdoo, pode ficar tranquilo que eu estou te perdoando. Só que no íntimo ele está falando assim, eu sou melhor que você. Você não é nada. Então não está humilhando a pessoa. Com certeza está. Mas será que essa é a forma que Deus quer que a gente exerça o perdão? Não. Ele quer que a gente exerça o perdão com caridade. Ele quer que a gente entenda o momento que cada pessoa está passando, o grau de evolução que cada um tem. Assim como nós esperamos que as pessoas também entendam o nosso. Todos nós erramos. Quem acha que não erra já está errando. É uma constatação, pessoal. Então a gente tem que perdoar com sinceridade, com amor, com carinho. Nós sempre ouvimos que a verdadeira caridade é aquela quando você faz o bem para alguém e aquela pessoa não se sente desvalorizada. Você mostra para aquela pessoa que ele lhe deu uma oportunidade de você exercer a caridade, que aquilo te fez bem. É a mesma coisa o perdão. Ué, Deus não quer que a gente perdoe com caridade? A gente não tem que agir da mesma maneira? A falta do perdão nos aprisiona. Por quê? Ela vem e faz o mal. Desculpa te usar como referência, tá? Você nunca me fez mal, nunca tive problema com você. Ela vem e me faz o mal. Se ela chegar para mim e falar assim, Nestor, desculpa, eu errei. E eu virar para ela e falar assim, desculpa, qual é o seu nome? Oi? Alwine. Eu vou pegar um nome difícil, mais bonito. Aí eu falo para a Alwine, tudo bem, Alwine, esquenta a cabeça pessoal, fique em paz, acontece. A gente estabeleceu uma sintonia boa, ela ficou em paz, eu fiquei em paz. Se ela chega e faz a mesma coisa para mim, eu viro para ela e falo assim, eu não te perdoo, eu acho que você fez com maldade. Se ela está com a consciência tranquila, o que ela tem que fazer? Virar as costas e ir embora em paz. Quem fica com o problema? Somos nós. Então, todas as vezes que nós não perdoamos as pessoas, o problema passa a ser nosso. É simples assim. E até por uma atitude de inteligência, vamos perdoar. Se eu faço uma coisa contra ela e ela não me perdoa, eu estou ciente que eu fiz o erro, que eu pedi de coração para você, me perdoa. E você fala, não, com a consciência tranquila eu vou virar as costas e vou embora. Você vai ficar com um problema. Então a gente diz que quando não há perdão dos dois lados, as pessoas ficam ligadas. É um laço que existe entre elas. E se é um laço bom, ótimo, vão ficar ligadas com milhares de pessoas. Se é um laço ruim, vamos tentar nos desvincular dele. A ciência moderna já prova para nós que a maior parte das doenças que nós temos são ocasionadas por quê? Falta de perdão, raiva, ressentimento, mágoa,
que a maior parte das nossas doenças, a origem está aí. Então, se eu fico com um problema de estômago, por exemplo, é porque eu não consegui digerir aquela situação que eu passei na minha vida. Se eu tenho problemas de garganta, é porque eu estava com uma vontade danada de falar para aquela pessoa que ele não agiu certo, e eu guardei no meu coração. Existe um livro chamado de Mônica, seu nome é Linguagem do Corpo. E esse livro ele explica detalhadamente essas coisas. Inclusive a própria medicina moderna hoje, é difícil você ir no médico, o médico fala para você assim, você vai no gastro, por exemplo, né? Ele vai no médico e ele fala, estou com dor de estômago, estou com azia, estou com isso aqui. O bom médico hoje ele já pergunta, você está nervosa? Você está com algum problema? Como é que vai sua família? Seu emprego, você está passando dificuldade financeira? Fala ou não fala? Por quê? Porque ele já entende que a doença começa internamente da gente, no nosso espiritual. Então, se a gente não quer ficar doente, ou pelo menos de todas as doenças, o que a gente tem que ter? Paz, sentir harmonia na nossa vida, estar tranquilo. É isso que é um grande segredo, que é um simples segredo. Raul Teixeira nos conta, ele tinha um amigo, um médico, que uma mulher chegou até esse médico e falou assim, doutor, eu não estou bem, minha pressão alta, colesterol elevado. E aí esse médico foi conversando com ela, perguntando como é que estava a vida dela, como é que ela estava. Ela falou, doutor, minha vida está uma droga. O meu marido me largou para uma menina que tem a idade dos nossos filhos. E o desgraçado ainda é feliz. E eu aqui, nessa situação triste, abandonada, chateada, nervosa, envergonhada. Aí o médico virou para ela e falou, minha filha, perdoa seu marido. Deixa ele seguir o caminho dele. Não é fácil, mas deixa ele seguir. Não, doutor, eu estou doente, me dá remédio. O médico deu. Ia fazer o quê? Passou 3 meses, a mulher voltou, mais acabada ainda. A pressão continuava alta, colesterol elevado, já estava com diabetes, com sudorose. O médico olhou para ela e falou assim, o remédio não está fazendo efeito, né? Ele falou, não, o remédio não está fazendo efeito. Você perdoou o seu marido? Não. Ele continua feliz. Eu não posso suportar uma situação dessa. Me dá remédio mais forte, porque se não der remédio mais forte, eu não vou ficar bom. Ele deu o remédio mais forte para ela. Passaram-se 3 meses, ela não apareceu. No 6º mês ela voltou, rejuvenescida, feliz, contente, alegre. Entrou na sala, doutor, o seu remédio é maravilhoso. Olha só como eu estou bonita. Ah, você está bonita? E o seu ex-marido? Eu sei dele, eu perdoo dele. Eu estou até namorando. Eu estou bem, encontrei uma pessoa que me quer bem. O que ela fez? Ela perdoou a pessoa. Ela se desvinculou daquela situação ruim. E Deus não quer que a gente esqueça das coisas, porque nós temos boa memória. Mas Ele quer que quando a gente lembra daquele fato, a gente não sinta as mesmas emoções negativas que a gente sentiu. Então, se eu passei por um revés desse, uma contrariedade, e eu lembrar todas as vezes eu senti a mesma coisa, eu não perdoei. Façamos um exercício em casa. Quando você chegar em casa hoje, já que vocês não têm nada para fazer, vocês vão chegar em casa hoje, vocês vão olhar, fechar os olhos e vão lembrar de uma situação ruim que aconteceu na vida de vocês. Procura não ser o marido ou a mulher, tá? Um amigo, um chefe. E aí começa a lembrar se você perdoou essa pessoa. Começa a rever a situação. Se você não estiver bem, se você não estiver em paz, se você começar a sentir todas aquelas sensações ruins naquele dia, está na hora de rever o seu pensamento, porque você não perdoou. Você está ligado ainda. É muito comum no casal, o marido vai lá e apronta. A mulher nunca apronta, né? Só o marido que apronta. Pelo menos isso é que as mulheres dizem, né? Enquanto a mulher não dá para discutir, ela sempre tem razão. Você já tentaram discutir com uma mulher, principalmente coisas do lado sentimental? Não dá, ela sempre tem razão. Não é, jovem? Ela está convencida disso.
Então, a mulher percebe que o marido fez uma coisa errada, ele pede desculpa. Não, meu amorzinho, fica tranquilo. Isso é simples, eu supero isso. Pode ficar tranquilo. Passa 6 meses, tem uma briga. Como é que começa a discussão? A mulher chega para o homem e fala assim: você lembra, 6 meses atrás, desgraçado, você fez tal coisa. Você não toma jeito. O que aconteceu? Ela não perdoou. Durante 6 meses, ela, dentro da cabeça dela, toda vez que ela olhava para o marido, ela lembrava que ele tinha prejudicado ela. O que ela estava fazendo? Tendo uma ligação ruim com ele. Quais são as possibilidades de um casamento desse não dar certo? Muitas. Deixe só um exemplo. Quantas vezes os casais se desentendem? Quantas vezes ao longo de 5, 10, 15, 20, 30 anos, sei que tem casal aqui até com mais de 30 anos, se desentendem? Se não exercer o verdadeiro perdão, o casamento vai ruindo. Aí depois um olha para o outro e diz: o que aconteceu no nosso casamento? Eu não entendo. Nós estávamos dando tão bem. E a mágoa que ficou dentro? E a dor que ficou dentro? A lembrança de cada momento. Divaldo estava dando uma palestra uma vez, isso é para os casais. Aí ele terminou a palestra, uma das pessoas que estavam assistindo falou: Divaldo, queria falar com você. E ela toda sorridente. Aí Divaldo: pois não, o que eu posso lhe ajudar? Ah, sabe o que é? O meu marido morreu. Ele olhou para ela e falou assim: nossa, essa mulher deve ter uma espiritualidade maravilhosa, né? O marido morreu faz pouco tempo, ela está tão contente. Conta para mim, minha filha. Sabe o que é, Divaldo? O desgraçado morreu. Eu convivi 40 anos com ele. Durante 40 anos ele me atormentou, me apurrinhou minha vida. Graças a Deus que ele já foi embora. Divaldo olhou com aquela cara de tristeza e falou para ela: você é espírita realmente? Não, Divaldo, eu sou sim, frequento todas as semanas eu vou no culto, tomo passe, participo dos cursos. Então vou te contar só uma coisa: você, 40 anos você ficou aturando ele. O que vai acontecer na próxima encarnação? Ele vai voltar ao teu lado de novo, porque Deus vai te dar uma outra oportunidade de você amá-lo. Porque é para isso que a gente vem. Nós viemos para amar as pessoas. Então fica um aviso: aquelas pessoas que nos são mais difíceis, aquelas pessoas que a gente sente que prejudicam muito mais nós, que nos dão mais trabalho, vamos fazer um esforço redobrado para vivermos bem, em paz, porque senão, na próxima ela volta. Isso vale para filho, mãe, pai, amigo, sogra, sogro, vizinho, chefe. A natureza é sábia. Deus nos colocou aqui para nós vivermos em profunda harmonia, viver sempre em paz com as pessoas. As oportunidades que nós acreditamos que a reencarnação são provas que a gente está passando. Então, se nós temos hoje uma dificuldade, nós temos que aproveitar aquela dificuldade para vencer aquela prova. Não deixar para depois. Eu já escutei muita gente falar assim: eu sou espírita, se eu não conseguir resolver nessa encarnação, eu resolvo na outra. Vocês já ouviram isso? Eu falei isso quando eu estava começando. Eu estava errado. Porque dia a dia Deus nos proporciona uma oportunidade maravilhosa de a gente se reconciliar com as pessoas, de a gente amar as pessoas, de nós estarmos em paz. Não é gostoso quando a gente encontra alguém assim, a gente dá um carinho, dá um abraço, não é? Uma coisa tão gostosa, que não tem nenhuma névoa, e quando a gente abraça a pessoa, a gente não fica pensando assim: esse cara me ferrou o ano passado, um dia eu faço o mesmo com ele. Por quê? Espírita não faz isso? O pessoal às vezes me olhou com cara de incredulidade, né? Nós somos seres humanos. O nosso desafio é diário. Exercer o perdão é uma coisa constante. Dia a dia. Eu quero ser bem tratado, tenho que tratar bem os outros. Eu quero ser respeitado pela minha esposa, pelo aquilo que eu sou como homem, como marido.
eu tenho que fazer o quê? Respeitar a minha esposa. Meu filho está aqui. Se eu não der respeito para ele, ele vai ter respeito por mim? Se eu não der a oportunidade dele conversar comigo, expor as ideias dele, será que ele vai respeitar as minhas ideias? Penso que não. É fácil perdoar? Com sinceridade é difícil. Tem momentos na nossa vida que a gente vai olhar uma pessoa e vai dizer: Deus, meu Deus, desculpa, eu não consigo perdoar aquela pessoa. Me perdoa, Deus. Nós vamos ter que colocar nas mãos de Deus a nossa incapacidade. E sabe o que é gostoso? Deus nos ajuda sempre. Deus nos apoia, nos ampara, nos orienta, nos fortalece. Assim como dizia Paulo: quando eu estou fraco, aí que eu me sinto forte, porque a presença de Deus está dentro da minha vida. Isso é verdade, pessoal. Quanto mais fracos nós estivermos, quanto mais vazios nós estivermos, mais inseguros nós estivermos, se nós abrirmos a porta do nosso coração e deixar Deus entrar, Ele vem. E vem sem críticas, porque Ele é amor. E o amor perdoa tudo. Dia a dia vamos ser testados, sim. Graças a Deus que nós vamos ser testados. Outro dia eu fui fazer uma palestra sobre depressão. Teminha básico, né? Gostoso, ninguém tem. Olha, eu fazendo a brincadeira de novo, vocês me perdoam, tá bom? E aí eu comentei que com 19 anos, eu não tenho vergonha de falar isso, eu pensei em suicídio. Mas como vocês observaram, eu não fiz. Eu estou aqui ainda, tá? Hoje, com 55, quase 56, eu jamais pensaria isso. Sabe por quê? Porque hoje eu sou feliz. Porque hoje eu sinto Deus dentro da minha vida. Dentro, lógico, dos meus limites, das minhas imperfeições. Mas eu tenho prazer em estar aqui na frente hoje. Porque eu sei que quem está falando não sou eu. Eu estou sendo apenas intuído. Assim como todos nós no dia a dia podemos fazer um pouquinho de diferença. Todos os dias de manhã eu acordo e pergunto: Deus, o que você quer de mim hoje? Eu estou aberto. Me ajuda a perdoar mais. Me ajuda a contribuir para que as pessoas sejam mais felizes. Me ajuda a que eu seja mais feliz. A gente está falando de perdão dos outros, mas a gente não pode esquecer o perdão a nós mesmos. Vocês lembram os 2 mandamentos que Jesus deixou? Os principais: amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Se eu não me amar, eu não me perdoo. Ainda mais quem tem consciência do que é certo e errado, sabe que faz muita besteira, que se decepciona muito consigo mesmo. E que às vezes fica perguntando, quando as coisas acontecem, o que eu fiz de errado para ter que passar por aquilo. E aí vem a depressão, pessoal. Nosso orgulho não permite que a gente cometa erros. Então a gente se deprime. Vem a angústia, aí vem o desejo da morte. Eu vou acabar com a minha vida porque essa vida não presta. Eu não estou feliz. Aí um apelo: deixa Deus entrar na nossa vida. Eu não conheço, se eu estiver errado, por favor nos falem, ocasiões na vida nossa que Deus não possa nos completar e nos dar paz. Se eu perco um ente querido, se eu fico desempregado, se eu estou doente, se alguém chegar para mim aqui e falar assim: olha, eu estou com câncer, eu vou virar para essa pessoa e falar assim: fica tranquilo, eu vou tirar 200 mil reais na sua conta para você não se preocupar com o seu câncer. Ela vai ficar bem? Talvez com dinheiro, mas em outro aspecto,
Não. Ela vai deixar de ter medo? Ela vai deixar de ter insegurança? E se alguém se sente traído? Tem algum dinheiro no mundo, numa separação, que pague o que ele passou? Que tire dentro aquele tormento, aquela vergonha? Não. Quem pode nos sustentar, nos dar paz, nos dar tranquilidade, harmonia, nesses em todos os momentos da nossa vida? Deus. Não tem outro caminho. É Deus que é capaz de acalentar o nosso coração. É Deus que é capaz de nos dar paz, a gente se sentir seguro, mesmo perante a morte. Tem um palestrante chamado Haroldo Dutra Dias. Ele conta uma história que sucedeu na vida dele há alguns anos atrás. A esposa dele chegou em casa chorando, dizendo que tinha ido ao médico e que o médico tinha dito que o pai dela estava com câncer e que não teria mais que 6 meses de vida. Como todo ser humano, ela chorou, eles se abraçaram. E aí, quando eles já tinham feito uma oração, ele virou para ela e falou assim: Deus nos está dando a oportunidade de nós demonstrarmos a nossa convicção na nossa doutrina. É porque na hora da morte, na hora do sofrimento, na hora do medo, é nesse momento que a gente tem que acreditar fielmente que Deus está sempre conosco, que Ele nunca desampara. E que por mais incrível que possa parecer, aquilo que está passando é para o nosso bem. É difícil de entender isso. Mas Deus sempre está do nosso lado. Sempre. Então o que Ele quer na nossa vida? Harmonia. Paz. É tão bom, né? Quando a gente vive em paz. E quando a gente está em paz, as pessoas que nos encontram, elas têm prazer de estar do nosso lado. Elas vibram quando estão do nosso lado. Elas sentem uma alegria quando estão do nosso lado. É tão gostoso quando a gente encontra uma pessoa que representa alguma coisa positiva para a gente, alguém que nos traz uma coisa boa, né? A gente sente que quando a gente dá aquele abraço naquela pessoa, é como se o mundo estivesse cheio de alegria, e que nada importasse naquele momento. Você pega um casal, uma relação extremamente amorosa, estou olhando para os dois, tá? E aí vocês falam oi. Quem já mora junto, né, fala oi de manhã cedo. Mas vamos supor que você seja namorado. Não é gostoso quando você ama alguém, você pega o telefone, um horário qualquer, sem estar marcado, e você fala: oi, bem, eu estou ligando porque eu queria ouvir a sua voz, você me faz bem, eu adoro estar ao lado de você. Se fosse o Daniel, eu dizia assim: eu adoro amar você, não é? Que é a música dele que ele fala: como eu te quero, eu jamais quis. E as pessoas, quando nos olham, nos veem, nos encontram, será que elas têm esse mesmo sentimento? Quando eu venho aqui para essa casa, eu falo assim: ou as pessoas não viram que era o Nestor que vinha dar palestra, porque senão não viriam, ou estão querendo passar por uma prova, tá certo? Ou eu devo ter algum mérito como um instrumento de Deus. Exercer o perdão é o primeiro passo para se buscar a verdadeira felicidade. Quando a gente está em paz, quando a gente está feliz, quando a gente está alegre, nós estamos com Deus. Nossa origem é de origem de amor. Deus é amor. Então, todas as vezes que a gente está numa sintonia boa, nós estamos mais próximos de Deus. Eu sempre penso que Deus tem só uma sintonia extremamente elevada. A sintonia que muda é a nossa. Tem momentos que nós estamos numa escala X, ou numa Y, ou numa Z. E quando a gente quer ter esse contato com o nosso querido Deus, nós temos que nos ligar à sintonia com Ele. Numa atitude de humildade, dizer a Ele quanto é importante na nossa vida, o quanto eu preciso desse meu Deus. Porque eu quero ser feliz e sem a ajuda dele eu não consigo. E aí a gente poderia ouvir ele dizer assim: perdoa.
Esquece os ressentimentos. A vida é muito bonita. Nada justifica o confronto. Gandhi, em todo o seu trabalho, ele lidou com pessoas muito difíceis. E ele falava e agia contra a violência. Mas ele não fazia contra a violência sendo violento, porque quando alguém chega para você e fala, eu não concordo com você, e ele te coloca com um confronto, se você for encarar aquela pessoa, você também está agindo com violência. Então o que Gandhi fazia? Pregava a passividade. E nos deu os exemplos desses, morreu com esse exemplo. Porque ele dizia que nada justificava o confronto. Nada justificava a gente ficar com mágoa, ficar com ressentimento. E ele conseguiu libertar o país dele, o jugo inglês. Francisco de Assis, que é uma das pessoas que eu mais gosto de estudar, nos dá um exemplo de verdadeira harmonia interior. Ele morreu com 44 anos de idade. Na véspera da sua morte, ele estava mexendo no jardim de casa, lá no local onde ele estava, e Frei Leão chamou para ele e falou, Francisco, se você morrer amanhã, o que você vai fazer? Continuo mexendo no meu jardim. Dia seguinte, Francisco de Assis desencarnou. Será que ele estava em paz? Eu tenho certeza que sim. Certeza. Ele estava com Deus. E assim nós vamos ver sobre Francisco Cândido Xavier, Bezerra de Menezes e Cristo. Cristo, quando estava para morrer na cruz, açoitado, injuriado, crucificado, cravejado de espinhos. Mesmo naquele momento, vocês lembram qual foi a última frase que ele disse? Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. No momento de maior dor física, ele lembrou da gente. No maior momento do seu calvário, ele já sabia que a gente ia passar por dificuldades. Ele sabia que nós teríamos cruzes para carregar na vida. E ele apela ao Pai querido que não nos abandonasse. Dizem, Humberto de Campos nos diz, que quando Jesus estava morrendo, uma multidão de anjos ficaram ao lado dele. Anjos cantavam hinos de alegria por ele ter cumprido a sua promessa, cumprido a sua missão. E chegou um anjo pertinho dele, e Cristo teria sussurrado, vai conversar com Judas. Judas tinha acabado de se suicidar. O algoz dele, aquele que a gente poderia dizer que seria o mais difícil de perdoar, na hora da sua morte ele perdoou ele. Isso não é agir com caridade? Com certeza. A gente vai embora daqui a pouco, cada um vai para sua casa. Normalmente vocês vão receber 95% ou mais do que foi dito aqui. Pode ser uma coisa: queremos estar bem, tem que ter Deus. Para ter Deus, temos que tentar ser pessoas boas. Senão nós tem dinheiro no mundo que vai nos tornar assim. Eu gosto muito de falar sobre perdão, né? Até porque eu também tenho uma dificuldade muito grande. E todas as vezes que eu venho fazer uma palestra, eu penso assim: Deus, sem você eu sou uma droga. E eu não tenho a mínima condição, a mínima preparação, eu estudo. Mas eu quero, Senhor, que você olhe para as pessoas que vão lá. As pessoas que vão nas casas espíritas e que estão ansiosas por ouvir sua palavra. As pessoas que têm esperança em dias melhores. Eu também tenho. As pessoas que querem mudar. Porque estar na casa espírita não quer dizer que nós somos espíritas. Quer dizer que nós estamos no espiritismo.
Porque ser espírita é muito mais profundo. Exige mudança diária, renovação diária. Por isso, quando a gente foi para casa hoje, pedindo desculpa pelos erros, tá certo? Como agora está todo mundo bonzinho, ou vocês vão me desculpar, né? E falando sério, vale a pena. Não existe prazer no mundo maior do que estar ao lado de Deus, de sentir a presença dele, de comungar os seus ensinamentos. Como Jesus foi aquele que mais externou tudo que Deus quer de nós na nossa vida, que eu vou dizer novamente que eu fico como fiel depositário do Evangelho dele, que eu passo a ser seu fiador, e que vou tentar seguir e defendê-lo cegamente. Queria pedir para vocês fecharem os olhos, por favor. Eu, de propósito, vou terminar lendo um capítulo de um livro que chama-se Terapia do Perdão. Eu vou pedir para vocês realmente escutarem de olhos fechados, tá? No início do século XIX, um comerciante e uma agricultora casaram-se em idade já avançada. Por causa disso, só conseguiram ter 2 filhos. Tinha uma vida tranquila, morava em uma casa confortável no campo, onde cultivava hortaliças e café, que eram vendidos nas cidades mais próximas e comercializadas nos grandes centros. A mãe e o pai eram extremamente apaixonados pelos 2 filhos, que cresceram rodeados do carinho de seus genitores. Os filhos contavam 23 e 21 anos de idade e seu pai estava em viagem de negócio, quando foram a uma festa na cidade vizinha. De madrugada, quando retornaram da festa do casamento de um conhecido, sofreram um acidente e ambos faleceram. A mãe recebeu a notícia com desespero. Além da dor profunda da perda do filho, ela teve que enterrar seus corpos sem a presença do pai, cujo retorno só se daria a uma semana e era impossível comunicar-se com ele. Sentindo muita falta dos 2 tesouros do coração, a sofrida mãe ainda carregava o medo de perder o único sobrevivente da família, seu marido, já que ele era uma pessoa de idade avançada e portador de problemas cardíacos. Ela pensou: quando eu der a notícia ao meu velho, ele não vai aguentar, então ficarei sozinha nesse mundo de meu Deus. A pobre mãe teve uma semana para pensar em como dar a notícia ao companheiro de jornada. Quando ele retornou, ela lhe preparou uma escalda-pés. Enquanto ele relaxava com os pés no molho da bacia de água morna, lhe fez a seguinte pergunta: meu bem, cadê os nossos meninos? Ela desviou o assunto e disse: meu velho, conte-me como foi a viagem. Entusiasmado, ele contou detalhes por detalhe, e a noite já estava adentrando quando novamente vem a pergunta: onde estão os meninos, meu bem? Ela respondeu: antes de falar dos meninos, preciso lhe fazer uma consulta. Sabe, meu bem, logo depois que nos casamos, um amigo muito querido pediu-me para guardar 2 joias para ele. Como era alguém muito especial, eu guardei aqueles tesouros. Cuidei muito bem das joias ao longo de mais de 20 anos e acabei me apegando a elas. Todo dia eu as limpava, admirava, sem me cansar. Imagine você que meu amigo quer as joias de volta. Eu que me apeguei tanto a elas, não quero devolvê-las, pois sentirei muita sua falta. O que faço, meu bem? O marido respondeu: filho, devolva-as, mulher. Você sempre foi muito honesta, sempre soube diferenciar o que é nosso do que é dos outros. Portanto, a minha sugestão é que você devolva as 2 joias imediatamente. Mas, meu bem, disse a esposa, eu me apeguei a elas, mas não são suas. Respondeu novamente o marido. Pois é, meu velho, a joia são os nossos filhos, e o proprietário é Deus que resolveu buscá-las e tivemos que devolver. Deitado a cabeça no colo da esposa, o marido chorou por horas e horas, noite adentro, mas conseguiu receber a notícia sem se revoltar ou ter uma parada cardíaca.